Olá, tudo bem? A gente segue para mais uma aula nossa. Ainda aqui é o professor Felipe, ainda sem o vídeo, ainda com cabelo horrível. Então, eu vou poupá-los de novo dessa visão horrorosa. É, Bom dia, você vê o vídeo pela manhã. Uma boa tarde se você vê o vídeo se você está vendo esse vídeo pela tarde. E uma boa noite se está vendo esse vídeo durante a noite. Se tiver de madrugada, desliga, vai dormir, descansa e amanhã de manhã tu volta, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, capítulo 18, apostila 3, notícia, página, eu acho que é 392, se eu não me engano. Nesse momento aqui agora, eu vou pular aqui porque eu tô com um pouquinho de pressa. Nesse momento agora, a gente vai revisar tudo que a gente viu de notícia até agora. Então pode ser um pouco repetitivo. As informações que estão aqui podem ser um pouco repetitivas, mas eu preciso dessa base para avançar no texto. Quando a gente for pegar um texto mesmo, uma notícia, e for destrinchar, analisar parte por parte para identificar quais são os elementos que eu tenho que ter para que eu entenda que um texto é uma notícia. Então vamos lá. A notícia. Primeira coisa, a gente tem que ter a estrutura da notícia. A notícia é dividida em 4 partes: título, subtítulo, lead e corpo do texto. O título ele tem que ser chamativo, ele tem que chamar a sua atenção. Você tem que ler, você tem que ir até aquela pessoa, até aquele texto para ler. Então, o título ele vai ser o mais chamativo possível, às vezes até o menos informativo possível. E por isso que existe o subtítulo. O subtítulo ele vai trazer um pouco mais de explicação para o título, desenvolver um pouco mais aquela ideia, tá? Aí sim, depois, se você passou por um título chamativo, aquilo te chamou a atenção, o subtítulo traz uma informação que talvez que você queira, você vai para a próxima parte, que é o lead. O lead vai me dizer com quem, o que, quando e onde e por que aquele fato ocorreu, aquele fato noticiado ocorre. Aqui tem um problema. Aqui tem um porém, perdão. A ideia é que depois de passar essa informação, você possa escolher se você quer ler ou não, se aquilo te chama a atenção ou não. E se aquele fato noticiado te chamar a atenção, você pode desenvolver a leitura no corpo do texto. Aí o corpo do texto ele vai ter muito mais informações, vai deixar muito mais coisas à mostra. Uma das coisas que ele vai deixar à mostra é para quem essa notícia é escrita. Quando eu digo para quem, não é uma pessoa, não é para uma pessoa específica, mas sim para um grupo social, tá? Para que grupo social esse foi escrito? Por quê? Porque assim, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que tanto o jornal impresso quanto o jornal digital, esse aparelho de veicular informações, ele tem um grupo social muito bem definido para quem esse jornal está sendo escrito, tá? Por mais que a gente tenha essa questão de imparcialidade e objetividade no jornalista, o jornal fatalmente ele vai ser escrito por um grupo social, tá? Vocês podem ver isso em valores do jornal. A gente tem jornais que custam 70 centavos, uns custam 1,10 e outros custam R$2. Isso pesa no final para mostrar para que grupo social esse jornal é escrito. Claro que isso vai trazer uma relevância social do que é noticiado ali. Dependendo do que é noticiado ali, dependendo de para quem esse jornal é escrito, eu vou ter notícias diferentes, eu vou ter enfoques diferentes de notícia. Eu vou ter notícias que jamais aparecerão em outro veículo. Seguindo essa tendência de estruturação, a gente vai à questão da imparcialidade e da objetividade. Gente, com as escolhas, até da palavra, a escolha de como você vai colocar aquilo ali, de como o jornalista coloca, revela muito mais sobre qual é o ponto de vista dele com relação àquilo tudo. Como eu falei para vocês naquela aula lá atrás, quando eu li aqui, quem foi leitor de gibis nas últimos 5 anos, nas últimas 5 décadas, certamente está triste. Como é que ele pode afirmar isso de um leitor? Então, isso induz a nossa leitura. Então, a gente tem que lembrar, o que é objetividade? Objetividade é o autor se coloca na terceira pessoa só relatando os fatos. Então, não tem nenhuma reflexão dele. Então, isso o torna, na hora, imparcial. Ou seja, ele não coloca as reflexões, ele não coloca as opiniões dele ali.
Se ele não coloca, ele é imparcial, ele não toma parte de um, ele não defende um dos lados, ele não mostra como ele pensa sobre essa notícia. No final das contas, não existe o eu, a primeira pessoa ali. Isso vai trazer para a gente qual é o objetivo da notícia. O que essa notícia quer trazer? E o objetivo da notícia pode ser o mesmo em vários veículos, mas a forma de contar vai deixar bem claro, vai deixar bem explícito qual é o posicionamento do jornalista. Ele pode escolher alguns fatos diferentes de outros. Vocês podem ver isso, se vocês quiserem pausar, nessas duas notícias aqui. Eu não vou ler com vocês, porque eu já li na última aula. Então pausa, dá uma lida e vê. É a mesma informação, só que a forma que foi contada é diferente. E isso leva a gente a essa questão de objetivo da notícia. Por mais que ele seja o mesmo, a gente vê um pouco de parcialidade no jogador. Aqui... Então, é isso que a gente tem que entender. A notícia tem que ter um título chamativo, com um subtítulo ou linha fina que vai desenvolver mais esse título. Vai ter um lead que vai indicar para o leitor o que está acontecendo, qual é o fato relatado. Isso vai deixar você... Essa informação vai deixar você no texto ou não. E caso você fique, vai ter um desenvolvimento. Mas a gente não pode esquecer que essa notícia tem um objetivo e essa informação vai ser trazida aqui, nessa parte do texto. Essa aqui, para a gente tem que relembrar essa questão do discurso indireto, discurso direto, ou seja, as citações também vão dar credibilidade, vão reforçar a fala do jornalista, vai isentar o jornalista de qualquer posicionamento opinativo que a gente tem ali, qualquer opinião que apareça, vai isentar o jornalista. Por que isenta o jornalista? Porque quem está falando aquilo são terceiros, são pessoas que ele pegou no meio desses fatos. Então, entendendo que é notícia, entendo que é o gênero, mas eu não posso esquecer nunca que o gênero ele está preso a um tipo textual, e o tipo textual da notícia ele é a narração. A narração é um texto que a gente lembra que ele apresenta os personagens, no caso aqui são as pessoas que participaram do fato noticiado. Eu tenho um espaço, um local, isso fica muito óbvio, muito descrito no lead. Eu tenho o narrador, ou seja, quem conta a história, quem está narrando a história é o próprio jornalista. Então aqui pode ser que eu possa entender que o narrador e o escritor, eles acabam se confundindo, tá? E é por isso que eles tentam se isentar, por isso que o texto vai na terceira pessoa. Esse é o motivo do objetivo. Ele vai se isentar, ele vai se afastar da posição de narrador usando o narrador de terceira pessoa. Eu vou ter o tempo também muito bem definido no lead. Toda notícia ela é presa a um momento histórico que ela está sendo contada, e a ação vai ser desenvolvida na parte no corpo do texto da notícia que vai contar. Então toda notícia é predominantemente narrativa. Bom, uma outra parte muito importante é a fonte. Todo texto tem uma fonte. Todo texto tem uma fonte. E por que a fonte é tão importante aqui? Porque vai me dizer quem escreveu, quando escreveu e onde escreveu. Lembra que eu falei que o jornal impresso ou digital ele tem um grupo social bem definido? É justamente isso que a fonte mostra também, tá? Além disso, ele vai trazer o jornalista. Então, isso, quando um texto ele parece muito estranho, aí vai entrar aquela questão das fake news, que já vem sendo debatida há muito tempo. Quando um texto parece muito estranho, a gente já conhece aquele escritor, aquele jornalista de uma longa data, pode ser que aquilo não seja dele. É sempre bom fazer uma pesquisa na internet, dar uma olhada com calma, ver aonde aquela notícia foi noticiada, para a gente tentar fugir dessas fake news, beleza? E foi o que eu acabei de falar. Isso aí é a fonte, serve a fonte. Bom, a gente mergulhou bem nessa questão, olhamos bem cada parte da notícia, mesmo que rapidamente, até porque a gente já vinha há 2 aulas conversando, descrevendo, eu venho descrevendo, a gente vem entendendo, criando o nosso conceito de notícia. A gente agora vai mergulhar em uma notícia. Primeira coisa que eu vou fazer, olhar para o título. Faltou humanidade.
As aspas indicam que isso é fala de uma outra pessoa e não do jornalista. Então, isso, o jornalista está se isentando, ele se isenta, ele fala assim, opa, campeão, leitor, não sou eu que estou falando isso, tá? Quem está falando isso é a mulher que salvou a vítima de acidente de Boechat, tá? Então, quem falou isso foi a pessoa que salvou, não foi. Então, Perdão, minha garganta tá seca. Deixa eu tomar um negócio aqui. Pronto, voltei. Então, quem falou isso foi uma pessoa que ajudou a salvar a vida de uma outra pessoa. Então, esse título é chamativo. Ele não informa muita coisa. Assim, ele informa, mas não informa muito. Subtítulo, ou também conhecido como linha fina, ele vai aumentar essa ideia. A comerciante removeu a porta que prendia o motorista ao caminhão. Agora, eu já sei o que está acontecendo aqui. Aconteceu um acidente e tem um caminhão. Então, essa notícia me chamou a atenção, vou continuar. Então, vamos lá. A vendedora Leilane Silva, de 28 anos, virou notícia após o incidente de helicóptero que ocorreu na última segunda-feira, 11, no acesso à rodovia Anhanguera, quilômetro 7 do Rodoanel. Ela ajudou a socorrer o motorista do caminhão que se chocou com o helicóptero que levava o jornalista Ricardo Boechat. Bom, para esse texto ser uma notícia, esse primeiro parágrafo tem que dizer com quem aconteceu? Leilane Silva. Quando aconteceu? Na última segunda-feira, onde? Onde aconteceu? Na rodovia Anhanguera, quilômetro 7 do Rodoanel. O que aconteceu? O que aconteceu foi que aconteceu um acidente e ela salvou a pessoa. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque ela foi realmente salvar. Então, assim, na resposta do que eu acabei respondendo as duas. Então, o que acontece é que ela salvou uma pessoa. Por quê? Porque teve um acidente de um helicóptero com um caminhão. Se essa primeira parte me responde isso tudo, eu tenho uma notícia. Então, esse texto é uma notícia. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, que se o texto for curto, o primeiro parágrafo ele tem que mostrar o máximo possível de informação do que vai acontecer. Máximo possível de introdução. Então, assim, eu já sei o que aconteceu. Aconteceu um acidente de helicóptero, o jornalista Ricardo Boechat, a Leilane ajudou alguém, e isso aconteceu na última segunda-feira. Isso ocorreu na última segunda-feira, 11, na rodovia Anhanguera. Bom, rodovia Anhanguera, se não me engano, é São Paulo. Então, eu sei que isso ocorre em São Paulo. A notícia me chamou a atenção. A gente vai continuar lendo. Então, vamos lá. Recentemente, Leilane foi diagnosticada com MAVE, malformação arteriovenosa. Por isso, a vendedora não podia fazer força, mas isso não a impediu de ajudar o motorista preso às ferragens da aeronave. De início, parece que essa informação sobre a doença da Leiliane, estou falando da mulher o tempo todo errado, Leiliane, não parece ser muito importante, mas ela é usada para criar toda uma atmosfera de superação. Eu falei que o texto é imparcial, né? Já mostrou que não é muito. Então, traz uma ideia de senso comum que em momentos de perigo a força humana aparece, aquela questão toda discutida. Continuando. Enquanto Leiliane ajudava o motorista a sair dos escombros, muitos homens se posicionaram perto do caminhão para fazer uma selfie, tendo o motorista ensanguentado ao fundo. Abre aspas, é muita falta de humanidade, fecha aspas, afirmou. Por que eu fiz questão de colocar esse abre aspas e fecha aspas? Porque isso aqui é a fala da Leiliane. Então, a questão de faltar humanidade não é uma opinião do jornalista, jamais. É a opinião da Leiliane. Ele usa o verbo de fala no final. Afirmou. Só para mostrar ainda mais para a gente que esse é uma fala totalmente da Leiliane. A opinião da Leiliane. O jornalista é objetivo. Ele não vai mostrar o ponto de vista, ele é imparcial. Mesmo ele lá em cima tendo colocado a questão da doença, que ela não podia ter feito força, tá? No momento do acidente, a vendedora estava com seu marido na garupa da moto. Abre aspas, se não fosse o caminhão, o helicóptero cairia na nossa cabeça.
Então, eu não salvei o motorista. Foi ele quem me salvou. Fecha aspas. De novo, uma opinião da Leiliane, tá? Essa é a opinião da Leiliane. E vamos lá. Como eu falei para vocês antes, as aspas vão mostrar para a gente o seguinte: o jornalista se isenta dessa fala. Ele não tem nada a ver com isso. A função dele é reportar, ou seja, mostrar, o que ocorreu, o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, qual é a opinião da pessoa que estava envolvida, entendeu? Como essa pessoa é. Então, assim, uma coisa que poderia acontecer é que a primeira frase aqui, ó, recentemente a Leilani foi diagnosticada com MAV, e a segunda, logo depois, por isso a vendedora não podia fazer força, mas isso não a impediu de ajudar o motorista. Essa frase talvez não tivesse tanto efeito, mas para o jornalista, ele queria criar um efeito de superação, de mostrar força, de que na frente da adversidade. Gente, isso não está escrito ali não, eu sei, mas essa interpretação eu posso ter, porque isso é senso comum, é algo que está comum na nossa sociedade, que as pessoas, de frente ao perigo, ganham uma força extra. Isso é senso comum, tá? Então, e aí pergunta, eu posso encaixar esse texto no gênero jornalístico? Posso, esse texto é jornalístico, porque além disso tudo, eu tenho a marcação de data aqui perfeita, ó, 15 de fevereiro de 2019, e ainda eu consigo ver o veículo que isso aqui foi noticiado, ou seja, na Veja e na Editora Abril, ou seja, é uma revista que trata justamente de notícias. Então, isso tudo me leva a crer que eu tenho uma fonte de um jornal, eu tenho data, eu tenho um lead, eu tenho um lead que me indica o que, com quem, onde, por quê, quando aconteceu. Eu tenho uma notícia aqui, um corpo de notícia aqui, mesmo que curto, aprofunda essa notícia, mostrando quem é a Leilani, como aconteceu tudo, como se deu, a opinião da Leilani. Então eu tenho tudo isso em uma notícia, com citações e tudo mais. Eu tenho um título chamativo e ao mesmo tempo eu tenho um subtítulo que explica esse título chamativo. Então eu posso considerar que esse texto que a gente acabou de ler é uma notícia. Todas as marcas estão aí. Tudo que a gente discutiu antes estamos aí. Um jornalista, um narrador que tenta ser imparcial, um narrador que é objetivo, porque ele narra tudo a partir da terceira pessoa. Um texto que tem um objetivo muito óbvio, muito explícito, que é mostrar o acontecimento, o que aconteceu durante o salvamento da Leiliane no acidente. Então, tudo isso, assim, e essa notícia está vinculada a uma outra notícia, que foi a morte do jornalista Ricardo Boechat. Ele era muito famoso, ele era âncora e participava de alguns programas jornalísticos por rádio. Isso ano passado foi noticiado com força nessa época. Então tem tudo isso, sabe? Um texto que tenta ser imparcial, mas ao mesmo tempo não é, porque coloca alguns pontos ali que é muito para chamar a atenção do leitor. É fácil ver que esse texto é para abordar o número máximo possível de pessoas, porque tem uma linguagem muito fácil de ler, muito fácil de entender. E quando a coisa fica um pouco mais complicada, como no início do segundo parágrafo, ele logo em seguida ele traz uma explicação para o que é a MAV, a malformação arteriovenosa. Isso tudo mostra muito bem qual é que esse texto, não tem como duvidar que ele seja uma notícia, beleza? Isso tudo que eu estou te falando, que perdi um tempo, a gente faz em questão de segundos a bater o olho num texto, tá? Esse conhecimento de como é um texto, o que é um texto, a gente faz em segundos. Vocês já fazem isso há muito tempo, tá bom? De como um texto. Minha função aqui nas aulas de redação é fomentar que vocês consigam conhecer o máximo de gêneros textuais possíveis que a gente usa na nossa sociedade no dia a dia. Tanto que vocês consigam ler, quanto vocês consigam reproduzir um texto desse. Beleza? Sexto ano,
Se eu não me engano é isso. Eu encerro por aqui. Fiquem bem, uma boa tarde. Boa tarde, meu Deus do céu. Fiquem bem, tudo de bom para vocês e tchau, tchau.